E aí, como é que você tá, mano? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou estar falando sobre Michael Kaiser de Blue Lock. Bom, se você não conhece Michael Kaiser, ele é um dos New Gens que tem em Blue Lock, que basicamente são os melhores jogadores que existem e vão se tornar os novos melhores do mundo. E a história do Kaiser é muito boa e interessante porque ele é um cara muito simbólico e interessante. A história do personagem é que Kaiser, quando criança, ele sofria muito com seu pai bêbado e abusivo e batia muito nele. A mãe nunca foi mostrada, nem no mangá, então a gente tem a teoria que a mãe abandonou ele e talvez ele tenha ficado com o pai, ou o pai agredia a mãe e talvez isso acabou fazendo ela ir embora, culpando o Kaiser. E, bom, o pai dele, quando o Kaiser é apresentado ele criança, e mostra que aconteceu muitas coisas, então mostra ele passando fome, mostra ele apanhando do pai bêbado, mostra uma cena muito pesada e emblemática que quando o pai dele chega em casa bêbado e ele tá em uma posição meio que encolhido, pois qualquer movimento ali o pai dele ia bater nele e tal. Então, mas em toda essa tristeza, tinha uma bola do lado dele. E essa bola ele começou a usar eh, como para esquecer do que ele vivia, como tentativa de escape. Então ele começa a chutar aquela bola, a chutar aquela bola, e ele começa a sentir felicidade jogando o futebol, jogando eh, jogando aquela bola na parede e voltando, e ele se sentia vivo e feliz. E parecia que no momento ele parecia que ele tinha nascido para jogar futebol. Então, quando o pai dele chega bebendo em casa, ele está encolhido com a bola e, bom, ele não faz muitos movimentos bruscos e o pai dele possivelmente vai deitar ou dormir. E, bom, tatuagens de Michael Kaiser. O Kaiser tem uma tatuagem muito emblemática que eu acho que é a tatuagem mais significativa, que é a da rosa azul. Bom, Kaiser, passando por todo aquele desespero e aquela vida horrível que ele tinha, ele quis marcar na pele para que aquilo que nunca mais acontecesse com ele. Para que tudo que ele passou, do pai abusivo, da mãe ter abandonado ele possivelmente, que aquilo nunca mais fosse acontecer, que ele nunca mais ia deixar isso acontecer. Então, o Kaiser, ele sai de casa, né? Então, ele sai de casa e ele consegue jogar um futebol e ele joga tão bem que ele, tipo assim, já vai para um time principal, já vai pro Basta de Munique com pouco tempo e ele vira no Eugene, né? E ele tem na mente dele e por conta do passado dele que ele tem que ser o melhor em tudo, que ele sempre quer ser o melhor e ele nunca quer deixar ninguém roubar o posto dele, e realmente ele se acha o imperador, porque querendo ou não, se a gente pegar uma analogia mais psicológica, o Kaiser tende a ter esses traumas que acontecem com ele por causa da infância difícil dele. E uma coisa interessante que o Kaiser traz, que eu levo pra minha vida, ele é o imperador. E realmente o Kaiser é o imperador, porque ele é o imperador da vida dele. Você é o imperador da sua vida. Eu sou o imperador da minha vida. O que é imperador? É basicamente você fazer o que você quer da sua vida. Você controla a sua vida. Ninguém te controla a sua vida por você. Então suas escolhas são culpa sua, não é culpa de outra pessoa. Então, essa analogia que a gente pensar em uma parte mais psicológica faz sentido. E qual a tatuagem que ele faz? Eu acho que todo mundo conhece, mas é uma rosa azul no pescoço e são vinhas, se eu não me engano, no braço, que é para simbolizar o que ele sofria e para marcar na pele e ele sempre lembrar do que ele sofria para ele não desistir de sempre tentar dar o seu máximo. E na mão ele bota uma coroa que significa de rei, de imperador, que é onde ele vai ser o rei, onde ele vai ser um imperador
onde ele jogar, ele vai sempre tentar ser o melhor, porque ele tem no mangá que ele nunca mais ia voltar pra aquela vida de merda, pra aquela vida horrível que ele vivia. E o Kaiser, muita gente não gosta do Michael Kaiser, e eu possivelmente, eu não sei se ele apareceu no anime ainda, mas possivelmente você pode não gostar dele, porque, bom, ele parece um cara bem arrombado mesmo, mas quando você entende o passado dele e a história fica bem mais aparente e você pode gostar do personagem, que nem eu. Mano, o Kaiser é muito bem desenvolvido e escrito, e os traumas que o Kaiser ele tem é muito forte, e tanto que naquela cena ele se forcando no vestiário por não ter feito gol. Então ele se cobra muito, cara, ele se martiriza muito, e isso é culpa toda da infância. Então eu acho que o Kaiser precisaria de um bom psicólogo. Mas é isso, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Essa é a história de Michael Kaiser, um dos meus personagens preferidos de Block. E não seja como o Michael, não se martirize, não, nem se enforque ou se machuque por culpa de outras pessoas. Tente fazer um tratamento psicológico, mas você pode levar analogias que o personagem tem, como ser o imperador da sua própria vida. Você fazer suas escolhas e não culpar ninguém por isso, sabe? Você meio que tentar ser o melhor em tudo que você tentar fazer, tentar dar o seu máximo. E é isso, cara. Eu acho que o Michael, ele ensina muita gente. E lembrando que, mesmo que o Kaiser, ele já tava na Liga Neo Egoist, quando o Izagi, né, ele vê o Block, né? E é engraçado que ele fala que ele chega bem arrombado mesmo lá no Block. Ele fala que, como eles estão entretendo o mundo todo, basicamente eles são animais de circos, e também ele chama os caras de macaco pra, tipo, meio que. E pede pra eles botar um tradutor pra ouvir ele, porque, pra quem não sabe, o Kaiser é alemão. E uma curiosidade.